Viagem no tempo, e cá estou eu com a segunda parte do Mônica Responde, que começou na segunda-feira da semana passada. E tem tanta pergunta bacana que eu acho que vou ter que fazer parte 5, 10, 20. Tá bom o negócio aqui. Quer saber? Fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero, estou aqui novamente com a mesma roupa, mesma maquiagem, mesmo cabelo, mesmo batom, mesmo tudo para continuar o que eu parei na segunda-feira da semana passada, que é o Mônica Responde. Esse é o parte 2 e tem muita pergunta bacana. Nossa senhora, tá difícil escolher. Eu vou ter que fazer um monte. Então vamos começar porque tem muita coisa mesmo. Mônica, você ficava muito ansiosa no final da sua gestação? Raíssa, que me perguntou, a Raíssa Santos, completamente, principalmente antes da primeira, né, na primeira gestação, porque eu ia entrar num mundo novo, num mundo desconhecido, eu não sabia se eu ia dar conta, como ia ser, como eu seria que eu ia matar aquela Mônica que existia antes e a partir daí eu seria só mãe. E eu descobri que não, na verdade nasceu mais uma Mônica, nasceu mais uma faceta minha, que é a da maternidade, mas todas aquelas outras características também se mantêm, continuo sendo a mesma pessoa, eu dei conta de tudo, como você também vai dar conta de tudo, não do jeito que a gente planeja. A gente não vai ser daquele jeito que a gente imaginava, nossos filhos não serão daquele jeito que a gente imaginava, mas vai ser de uma forma real, verdadeira, né? Então acaba sendo uma aventura muito gostosa de se viver, eu recomendo super, amo. A Lucimara fez uma pergunta ótima. A Lucimara perguntou assim: Mônica, você é roqueira? Lucimara Gonçalves, vou dizer pra você que 99% do que eu ouço é rock. Também vou dizer pra você que eu já toquei numa banda de rock progressivo. E eu vou dizer pra você que eu já fui em vários shows de rock. E eu nunca fui em outro show que não fosse de rock. Mas eu ouço outros tipos de música também. Claro, tem estilos que não me agradam muito, outros que eu ouço não me incomodam e outros que eu gosto mais. Mas de uma forma geral, eu gosto de vários tipos de rock. Inclusive aquele rock farofa, tipo Aerosmith, adoro, sou apaixonada. Adoro Kiss, adoro essas bandas, sou apaixonada por rock. A Ellen Marcelli perguntou assim: Mônica, eu queria saber sua opinião sobre mães que deixam o trabalho para cuidar exclusivamente dos filhos. Ellen, que papo longo e gostoso que eu teria com você sobre isso. Eu queria até estar numa mesinha assim pra gente conversar, tomando um café, comendo um bolo, porque tá frio, né? Ia adorar. Ellen, é o seguinte, quando a gente tá falando sobre uma mãe que vai abdicar da sua carreira em prol dos filhos, eu acho nobre, muito nobre pra falar a verdade. Sofre muito preconceito. Ah, Amélia tá se anulando pelos filhos, essa daí não quer ser mãe, vai depender do marido. Mas é aí que eu acho que entra o nosso feminismo. Nosso feminismo é o quê? É a gente ter poder de escolha, é a gente poder decidir o que a gente quer ser, como a gente quer viver a nossa vida. Se tá tudo de acordo com você e seu parceiro, se financeiramente vocês estão preparados para isso, afinal os gastos sobem muito quando a gente tem filho, viu? É remédio, é escola, é material, é roupa, sim, os gastos sobem demais. Mas eu não só te entendo, como eu também fiz isso. Quando o Lucas nasceu, depois da licença maternidade, eu não consegui voltar para a empresa que eu estava. Eu saí e aí eu falei, não, vou ficar mais uns 6 meses aqui para procurar emprego. E eu engravidei e aí eu vi que eu não podia arrumar emprego. E foi daí que acabou surgindo o Almanaque dos Pais, porque eu não posso me dar ao luxo de ficar sem trabalhar. E eu descobri também uma coisa que mesmo que eu pudesse parar de trabalhar, hoje, nesse momento, eu não pararia, porque eu amo realmente o que eu faço. Mas por que eu tô te contando isso? Porque eu não acho errado uma mulher fazer isso, eu acho nobre. Ela vai conseguir passar valores pros filhos, educação pros filhos, ela vai conseguir fazer da sua própria forma, ela vai acompanhar de perto, ela vai poder cuidar se estiver doente, ela vai poder levar pra escola, vai poder buscar da escola. E tudo isso é sensacional. O que também não é ruim se você trabalha fora e quando você tá na sua casa, você tem tempos de qualidade com seus filhos. O que eu quero te contar também é que você ter uma vida dedicada aos filhos é extremamente cansativo. A gente se anula muito, a gente cansa muito. Esse excesso de convívio com as crianças deixa a gente exausta, nervosa, de paciência curta. Não é fácil, mas não é fácil mesmo. Então, se você tá disposta a fazer isso, faça um planejamento, por quanto tempo eu quero, ou se é definitivo, pelo menos por enquanto. Nada contra também mudar de planos, estamos aí para mudar e adaptar e fazer novos planos, isso também é muito saudável. Mas também vai pensando em coisas que você pode ter, como um plano B, por exemplo, se você não se adaptar a ficar só em casa, ou se você adorar essa missão também de ficar em casa e precisar complementar a renda. O que você pode fazer nesse sentido? Então começa a planejar por aí. Mas se você quer saber o que eu acho incrível, porque eu falo, eu admiro quem consegue voltar a trabalhar, porque eu não consegui.
Trabalhar fora, que eu falo, né? Porque trabalhar em casa a gente trabalha 200 vezes mais também, é punk. Mas eu admiro muito porque eu não consegui. Mas eu não acho que ela gosta, essa pessoa que conseguiu gosta menos do filho do que eu. Pelo contrário, ela continua amando e ela sabe da necessidade. Não só dela cuidar da carreira, mas também prover dinheiro para a família. Então todas elas são extremamente mãezonas. Inclusive quem abdica de tudo pelos filhos. Só não abdica de você, isso é importante, tá? Eu me anulei durante muito tempo, eu falo isso. Eu me anulei, eu não cuidei nada de mim. Eu já não sou vaidosa por natureza. Agora imagina eu sem vaidade largada. Fiz isso por uma temporada, até a Larissa completar mais ou menos 1 ano e meio, 2. Eu fui nessa vibe bem largadona. Então cuida também um pouquinho de você. Fazer uma unha de vez em quando já dá um... Eu falando em unha, minha unha não tá feita, né? Pra variar. A Nath perguntou, Mônica, como foi sua relação sexual depois dos filhos? Beijo. Nath, eu fiz um vídeo no banheiro feminino que eu contei aqui, como é que foi minha primeira relação depois do puerpério, porque ela é dolorida, ela vaza leite pelo peito, você tem que estar espiritualmente preparada pra coisa, a gente tá cansada. O que eu posso te contar é assim, eu já estou com o Flávio, vai fazer 13 anos agora, estamos 13 anos juntos. É claro que a nossa frequência não é a mesma de quando a gente não tinha filho. Quando a gente não tinha filho, a gente era mais jovem, tinha mais pique, mais tempo. Quando a gente chegava em casa, era só nós dois. Hoje a gente tem que cuidar do jantar das crianças, mandar tomar banho, mandar sair do banho, pôr pra dormir, aí eles fogem do quarto. Então tem uma série de outras coisas que acabaram sim influenciando nessa frequência. Mas a gente tenta não esquecer da gente. É difícil, mas a gente tenta realmente não esquecer. Nem que não seja para não ter relação, mas pra gente poder passar um momento junto. Porque quando a gente começa a colocar tudo só no foco das crianças e a gente esquece um pouco do casamento, a gente corre o risco de ter depois uma síndrome do ninho vazio. As crianças vão embora, você se sente uma estranha. Você e o casal não se reconhecem, vocês não se reconectam. E é importante manter essa conexão. E uma outra coisa que eu falo muito pro Flávio, que eu acho importante, é que os nossos filhos tenham uma boa visão do que é um relacionamento. Que eu e o Flávio, a gente passa diariamente para as crianças, mesmo que a gente não quisesse, um exemplo de relacionamento de casal. Então, assim, manter o respeito, ter um tempo para nós, e eles sabem disso. A gente fala para eles, senhora, agora vocês vão dormir, papai e mamãe vão pra sala, e a gente fala que a gente vai assistir um filme de adulto. Não tô indo assistir pornô, eu tô indo só assistir um filme que não é próprio para eles, ou mesmo que seja, é um filme que eu vou ver com o Flávio à noite, porque às 9 horas eles têm que estar deitados na cama dormindo. Não quero que eles fiquem acordados numa quinta-feira, depois das 9. Então a gente usa alguns artifícios. Isso reconecta a gente. E a gente reconectado acaba tendo uma relação muito mais legal. Às vezes tem interrupção, tem mãe chamando? Tem, acontece. Acontece de entrar no quarto quando você tá ali começando a fazer o negócio ficar gostoso? Acontece também. Então são coisas que a gente vai se adaptando. Transformar esses momentos muito mais em diversão do que ficar frustrado, porque não adianta nada ficar frustrado. E quando as crianças são pequenas, também parece que eles têm um relógio que apita toda vez que os pais vão namorar e eles choram. Acontece. A gente tem que estar preparado para isso, infelizmente. Mas depois as coisas vão retomando também. As crianças começam a dormir a noite inteira, a gente vai focando mais na rotina. Então, calma que vai dar certo. Depende muito mais de você e do seu parceiro do que das crianças esse momento. Muito mais mesmo. Se vocês acharem uma fórmula que funciona para vocês, tá perfeito. E como eu disse, readapte-se. Vai ter momentos que você acha que vai dar certo e não vai. Tá tudo bem, passa pro dia seguinte, passa pro outro. Dá um jeito. E fora que uma namoradinha rapidinha, sabe? Dá uma escapadinha no banheiro, tchum, faz milagres. Milagres. É muito bacana. Eu recomendo, super. Afinal, acho que o que mais rola aqui em casa são as rapidinhas, exatamente pra gente não ter mais tanto tempo de ficar ali se curtindo e à noite a gente tá exausto, quer dormir. A Ana Paula falou, Mônica, morro vontade de te conhecer, tem como? Tem, olha eu aqui. Na verdade, eu estou planejando, ainda não bati o martelo, mas estou planejando porque o canal já tá com mais de 400 mil inscritos. Eu não sei quando a gente vai alcançar 1 milhão de inscritos. Eu gostaria de chegar até o final do ano, fazer uma festa, e eu penso em fazer uma festa num buffet infantil, pra gente poder levar as crianças também, pra gente poder se ver. Mas enquanto isso não acontece, eu quero fazer alguma outra coisa. Só não achei o formato. Pois é. Se tiver uma ideia, passa pra mim. Escreve um formato que você acha que pode servir, que pode ser bacana pra gente poder se conhecer, pra gente se encontrar. Eu acho que a gente tem que fazer, tem que viabilizar, né? Vamos dar um jeito, sim. A Letícia perguntou. Não só a Letícia, mas a Letícia, a Aninha e mais algumas pessoas aqui também que eu não tô vendo agora. Mônica, tem vontade de ter outro filho? Mônica, pretende ter mais filhos? Meus amores, fabriquinha fechou.
Eu uso DIU hormonal, ou seja, se eu tirar o DIU, eu já estou apta para engravidar de novo, porque eu ainda estou ovulando. Mas eu e o Flávio, a gente teve algumas conversas, isso não é de hoje, a gente já vem tendo há um tempo. O Flávio sempre quis ter 3 filhos, mas financeiramente pra gente 3 filhos, hoje não seria possível, porque a gente teria que tirar, por exemplo, as crianças da escola que eles estudam hoje, colocar numa outra escola, mudaria nosso padrão de vida. Além disso, eu já tô também com 39 anos, o Lucas tá com 8 anos, a Larissa tá com 6, então eles estão naquela fase que eles dormem a noite inteira. A gente vai fazer uma viagem em maio pra Califórnia, a gente ficar 25 dias na Califórnia viajando com as crianças, não seria possível com uma criança menor. Uma criança talvez de 4 anos já não desse para fazer esse tipo de viagem. Então tem uma série de coisas que a gente vai estar fazendo, que está programando. Se a gente tiver um bebê, a gente vai ter que tirar tudo. Não que, claro, se acontecer, eu vou ficar super feliz, super grata, vai ser o máximo. Mas não tá mais nos nossos planos. A Sara perguntou: Mônica, como é a recuperação de uma segunda cesárea? É mais fácil ou mais difícil? É mais difícil e eu vou te contar por quê. Quando você faz a primeira cesárea, a pele foi cortada, certo? Cortou a pele, costurou, então aqui você tem uma cicatriz. Quando você faz a segunda cesárea, eles têm que tirar essa pele e tirar essa pele. Então você vai ter uma emenda que não é mais a natural. Porque essas 2 peles, que eram qual que tinha costurinha antes da cicatriz, elas têm que ser removidas, elas são cortadas. Então a cicatrização é feita em peles que antes não estavam juntas, né? Elas estão separadas e vieram pra cá. Isso causa, sim, um pouco mais de dor, ela é mais desconfortável, mas não muito diferente da primeira, já que você já passou pela primeira, você sabe como é. A diferença é que a região fica dolorida por mais tempo, a cicatrização pode demorar um pouco mais para acontecer e a chance de queloide também continua acontecendo. Então tem que tomar mais cuidado, deixar bem limpinha, aí vai ser mais dolorido. O que eu senti mais mesmo foi a dor no local, como se fosse um queimadinho. É isso daí, porque isso não é feito só na pele externa, é feito em todas as camadas de pele. Eles têm que tirar essa cicatriz para poder fazer uma nova. Então ela é mais dolorida. Eu senti isso e pelas minhas pesquisas, vamos falar assim que a maioria sente. Eu não consigo dizer que são todas, mas a maioria sente sim essa diferença. A Bebel perguntou: Mônica, o que mudou para você depois que se tornou mãe? Qual o maior desafio? Bebel, o que mais mudou para mim, que eu, além, claro, da minha preocupação com meus filhos, maternidade, foi a minha preocupação com o mundo que eu vivo. Porque eu comecei a ficar muito mais preocupada com as pessoas, com a evolução das pessoas, para ter um mundo legal para meus filhos. Isso foi uma preocupação que veio muito forte para mim. Então eu tento sempre ser um bom exemplo e colocar para eles que eles precisam ser pessoas muito legais e mostrar esse exemplo de ser legal. Então, por exemplo, a gente tá no trânsito e aí tem um cara que vai, corta, faz um monte de cagada no trânsito e eu falo: meu Deus, isso não pode acontecer. Aí o Lucas: mamãe, mas por que você não corta também que nem ele cortou ali para chegar mais rápido? Eu falo: porque ele é contramão. É contra a lei. Imagina se todo mundo começa a fazer as coisas contra a lei. Mas 10 carros já fizeram isso. E aconteceu isso com a gente, até um exemplo real, a gente voltando do litoral, aquela fila enorme para voltar e um monte de carro passando pelo acostamento. É ilegal, não pode. Tinha fiscalização? Não tinha policial, não tinha ninguém para multar aqueles lazarentos que acham que eles têm mais direito do que nós, que estamos lá esperando. Todo mundo tá com pressa. Todo mundo quer chegar em casa. Só que se eu fizer da forma errada, eu não tô ajudando a melhorar o mundo. Então eu comecei a ter muito mais consciência de tudo que acontece à minha volta e tentar passar bons exemplos e falar muito para as crianças o quanto é importante eles fazerem o certo, independente de quem está fazendo errado. O mundo pode estar fazendo errado, continue fazendo certo, porque o futuro é dessa geração e eu preciso que eles tenham uma consciência muito boa para levar esse mundo para um lugar melhor, daqui a 20, 30 anos, que seja ainda melhor para eles. Então eu tento agir cada vez melhor, ser uma versão cada vez melhor de mim, para que eles sejam a melhor versão deles também. E quem sabe essa onda contamine mais pessoas para terem mais consciência. Eu dei um exemplo de trânsito, mas isso serve para tudo na vida, para tudo. E aí a Ju perguntou: a Mônica demorou Trágico. Demorou muito pro corpo voltar após a segunda gestação? Um beijo, te adoro. Ju, um beijo enorme e meu corpo não voltou até hoje. Mas a culpa é minha, que sou uma preguiçosa, que não fui malhar, que não fiz dieta. Então não, meu corpo nunca mais voltou. Quando eu engravidei da Larissa, meu corpo já tinha voltado, já tava magrinha, tava bonitinha, mas agora não tô gordinha e quer saber? Tudo bem. E por último, a Áurea. Mônica, você é uma mãe mandona? Áurea, depende do que é mandona. Eu ouço muito as crianças, né? Principalmente com a idade que eles estão. Então eu tento ouvi-los, entender a posição deles, se eles concordam ou não concordam comigo. O diálogo tá sempre aberto aqui em casa. Claro que não é diálogo longo, porque eles nem têm muita paciência para isso. São diálogos curtos.
Mas, quando eu falo de um assunto sério, tá? Se é pra falar de videogame, o Lucas conversa 5 horas. Se é pra falar de boneca, a Larissa conversa 12 horas. Mas quando é de alguma coisa séria, eles não têm muita paciência pra aquilo, então são diálogos curtos. Mas existem coisas que são inegociáveis. Por exemplo, tá na hora de tomar banho? Tem que ir tomar banho. Não tem negócio. Então, nesse sentido, eu sou mandona para as coisas inegociáveis. Mas, por exemplo, se a gente tá falando sobre onde vai, ou sobre, às vezes, alimentação, se eu tenho flexibilidade para preparar outra coisa, aí eu não sou mandona, eu consigo ouvi-los e pegar o melhor de cada um, negociar, intermediar uma conversa pra gente chegar num acordo. Mas coisas que não são negociáveis, sou mandona sim. Hora de dormir, se tem que entrar no carro, tem que entrar no carro, se tem que sair do carro, tem que sair do carro. Então tem coisas que eu não dou muita chance, exatamente porque eu acredito que disciplina também tem, né? Primeiro que se aprende em casa, e se eles já têm essa disciplina desde pequenininhos, quando eles forem maiores, for pro mercado de trabalho, tiverem que seguir regras, para eles não será tão difícil assim, porque eles sabem que existem regras negociáveis e que são inegociáveis. E as inegociáveis não dá nem para enrolar. Tem que fazer, ponto final. Tem muito mais perguntas, eu gostaria de ler todas. Tem 500 perguntas aqui, muita coisa. Eu agradeço de coração todo mundo que mandou. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim e eu te vejo no próximo vídeo.